Bom dia, pessoal do oitavo ano, eu sou seu professor Milton, estou aqui mais uma vez para mais uma aula de português. Pessoal, na última aula a gente começou a conhecer nosso livro, né? Começamos a nos familiarizar com o nosso novo livro e eu pedi para que vocês lessem o texto do Drácula, né? O que é que vocês acharam? Texto bacana, né? Texto legal. Aquele texto é um pedaço de um livro, do livro mais famoso do escritor Bram Stoker, tá? Ele é o criador praticamente o criador do mito vampiresco, né? Do vampiro que suga sangue, aquele ser que tem medo do sol, que não pode aparecer no sol, que só aparece à noite para sugar o sangue das suas vítimas. Essa figura mitológica reapareceu de inúmeras maneiras em diversas outras obras e até hoje a gente vê muita citação e muita referência a esse ser, seja em filmes, seja em livros, seja em série, seja em jogo, seja em novela, seja no que for, a gente vê a citação do vampiro, né? Virou um ser que é praticamente uma lenda entre a gente, né? Aquele ser que suga a energia vital do ser humano, tá? Isso é muito icônico, né? A gente vê um segundo plano, uma mensagem por trás também desse ser. Por que ele nos dá tanto medo? Por que um ser desse tipo nos causa asco, nos causa aversão, tá? Por mais que alguém não sinta medo, mas pode ter aversão. Ninguém ia querer encontrar um vampiro no meio da noite, né? Desculpa. Então, deixando o texto de lado, vamos abrir o livro de vocês na página 14, tá bem? Página 14. Antes disso, para quem só está assistindo a aula em casa, faça o exercício que é referente ao texto, tá bem? Para quem está assistindo a aula presencial lá na escola, provavelmente a gente já fez esse exercício. Mas para quem está assistindo em casa, faça o exercício da página 11, 12 e 13, tá bem? Então, abram o livro de vocês aí na página 14 e vamos dar uma revisada em predicado, tá? Uma coisinha que a gente viu no começo do ano, a gente já viu esse assunto, enquanto a gente viu orações e os termos essenciais da oração, né? Aqui a gente vai dar uma revisada nesse assunto, tá bem? Vamos lá. Temos uma tirinha com um garoto falando no telefone aqui, todos vocês podem ver isso no próprio livro de vocês. E vamos ler aqui, né? Acompanha aí, eu leio aqui e vocês leem aí. Alô? É da delegacia? O delegado, por favor? Alô, delegado? Eu queria denunciar um caso de exploração do trabalho infantil. É trabalho escravo? Estão obrigando um menino a arrumar o quarto. Aí temos aqui o delegado falou um monte de palavrão, né, no telefone. E aí volta pro menino. Droga de estatuto que não funciona. O que é que vocês acham que esse garoto queria denunciar? Primeiramente, o que é que vocês acham? Ele queria denunciar um caso de exploração infantil, mas por quê? Porque ele estava com preguiça de arrumar o próprio quarto, na verdade, né? Quem é que vocês acham que ele estava dizendo que era uma vítima de trabalho infantil? Era ele, né? Isso mesmo, era ele. E quem é que ia estar explorando esse garoto? Quem vocês acham que estaria explorando esse garoto? Seriam os pais dele, seriam os responsáveis por ele, na opinião dele, estariam explorando ele, né? Qual foi a atitude desse delegado quando soube do que ele estava do que é que ele estava denunciando? O delegado pegou né? O delegado começou a xingar aqui, ó. Na outra página a gente já tem até a reação do delegado. Olha lá na página 15, ó. Olha como ele tá brabo. Tá vendo?
E por último, qual é o estatuto que esse garoto critica no último quadrinho? É o estatuto da criança e do adolescente, né? Que protege, mas protege com coisa séria, não com isso de querer arrumar o quarto, né? Então, pessoal, aqui a gente vê o seguinte, a gente vê que temos uma tirinha que representa isso. Esse garoto tá querendo dizer uma coisa, só que ele está tentando denunciar uma coisa que não é muito séria. Então ele não é levado a sério, tá bem? Sobre o predicado aqui, a gente tem que ver que a oração, quando a gente tem uma oração, a gente tem as partes daquela oração. Que partes são essas? Que a gente tem as partes essenciais dessa oração. As partes dessa oração se dividem em sujeito e predicado, tá? Sujeito, quem é o sujeito? Sujeito é aquele que executa a oração. Vamos ver um exemplo, fica mais claro a gente olhando o exemplo. Vejam aí, ó, esse exemplo que ele dá na segunda coluna da página 14. Ali, eu queria denunciar um caso de exploração do trabalho infantil. Essa frase aqui que vamos dar como exemplo. Eu queria denunciar um caso de exploração do trabalho infantil, tá? Quem é o sujeito dessa oração? Lembrem, para a gente relatar, para a gente descobrir quem é o sujeito, a primeira coisa que a gente faz é verificar o verbo, tá? Quem é o verbo dessa oração? Queria, tá? O queria aqui é o nosso verbo. Verbo do querer no pretérito, tá? Queria. Pretérito imperfeito. Queria denunciar um caso de exploração do trabalho infantil. Quem é que queria denunciar um caso de exploração do trabalho infantil? Quem era? Eu, tá? Eu. Logo, o nosso sujeito é o eu. Como é que a gente descobre quem é o predicado? Temos o sujeito e temos o predicado. Se a gente descobriu quem é o sujeito, a gente sabe que todo o resto é o predicado, tá? Então, queria denunciar um caso de exploração do trabalho infantil é o nosso predicado aqui, tá bem? É o nosso predicado aqui. Vamos ver outro exemplo ali embaixo. Ó. Silvestre é preguiçoso. Silvestre é preguiçoso. Silvestre é o nome desse garotinho, tá? Do garotinho que tentou dar uma conversa no delegado, para o delegado prender os pais dele. Silvestre é preguiçoso. Onde é que está nosso verbo? Temos o verbo é, né? O verbo é aqui. O verbo ser no é. Silvestre é preguiçoso. Então, se o verbo aqui essa palavra é, então, quem é preguiçoso? A gente pergunta quem é, né? Quem é preguiçoso? Quem é? Silvestre. Logo, o sujeito da nossa oração é Silvestre. Todo o resto, predicado. Lembrem-se disso. Se eu pedir para vocês sublinhar o predicado de uma oração, o que é que vocês vão fazer? Identificar o verbo, a partir daí, identificar o sujeito, e o que não for sujeito é predicado. O que não for sujeito é predicado. 100%, tá bem? O predicado, a gente pode encontrar o quê? Nessa frase aqui, Silvestre é preguiçoso. Silvestre é um substantivo, né? Se eu pedisse para vocês, para a gente analisar sintaticamente, a gente saberia disso, né? Que Silvestre é um substantivo, teríamos o aqui, que é um verbo, e temos preguiçoso, que é o quê? Que é um adjetivo. Lembram o que é adjetivo? O adjetivo é a classe de palavras que dá característica aos seres, dá características às coisas, sejam os seres reais ou irreais, seja uma coisa, seja algo físico, algo imaterial, ele dá característica, tá bem? O substantivo é quem dá nome, o adjetivo dá uma característica, tá? Pessoal, eu peço para que vocês respondam aqui esse exercício, tá? Respondam o primeiro exercício aqui, ó. Leia a tirinha e responda as questões. Respondam aí e pausem o vídeo, tá? Pausem o vídeo e vão responder agora, nesse instante. Tá? Pausaram? Tá bem. Pausem e voltem depois que terminarem de responder
o exercício, tá? Terminaram de responder? Terminaram? Muito bem, então, vamos continuar aqui, ó, da segunda questão. A gente tem um textozinho e eu vou ler junto com vocês, tá? Nesse texto a gente tem Alfred Hitchcock, o mestre do suspense. Esse é o título do nosso texto, tá bem? Exatamente no dia 29 de abril de 1980, morria o pai do suspense. Durante seus 81 anos de vida, Alfred Hitchcock dirigiu filmes e criou características que marcariam para sempre a história do cinema, e principalmente do gênero de suspense. Basta lembrar de algumas das cenas clássicas de seus filmes: o assassinato no chuveiro em Psicose, o ataque dos pássaros na festa de crianças em Os Pássaros, ou o momento em que Dina Day toca Que Será Que Será no piano em O Homem que Sabia Demais. Em seus filmes não é possível ver vampiros, fantasmas ou monstros com poderes. Na verdade, suas obras concentram o suspense no clima de tensão, na música com batidas fortes, no olhar dos protagonistas ou simplesmente nas características psicológicas dos personagens. A ansiedade do espectador aumenta aos poucos, à medida que o ator se aproxima do perigo. Outra característica comum em suas tramas é quando são apresentadas informações ao telespectador que o personagem do filme não sabe, criando uma tensão ainda maior, como quando é possível ver a porta se abrir ou a sombra do assassino na cortina do banheiro, no caso de Psicose. Tá? E a gente tem aqui uma imagem desse icônico filme que eu tenho certeza que nenhum de vocês assistiram, né? Psicose aqui é um filme um pouquinho antigo, nenhum de vocês estava vivo quando foi lançado esse filme. Na verdade, nem eu estava vivo quando foi lançado esse filme, mas é um bom filme, tá? Eu assisti depois de um tempo e é um bom filme. Agora, pessoal, eu peço para que vocês terminem de responder esse exercício, tá bem? Terminem de responder a segunda, a terceira questão, tá? E vão até a oitava, tá? Da segunda à oitava vocês vão responder tudinho. Se não der tempo de responder agora em sala de aula, vocês vão responder em casa. Ah, vocês já estão em casa, né? Então vão responder aí nas suas casas agora. Quem não respondeu na sala de aula, na verdade, porque eu também vou passar isso na sala de aula, tá? Então, vocês entenderam. Tá. Tchau, muito obrigado, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. E vamos ficando por aqui, tá bem? Prestem atenção. Lembrem de revisar. Se não entenderam alguma coisa, volta no vídeo anterior. Procura lá no meu canal o assunto que não entendeu, que eu tenho certeza que eu já gravei um vídeo sobre ele. Tá bem? Tchauzinho.